Olá, estamos começando o Religare, que no programa de hoje vai conversar sobre o tema cosmologia. O nosso convidado é o físico Peter Faria, ele é professor na PUC Minas. Você pode participar dessa conversa escrevendo uma mensagem para o nosso e-mail, religare@tvhorizonte.com.br. Tudo bem, Peter? Tudo bem. E como é que vai caminhando a pesquisa? O Peter tem um grupo de pesquisa, né, na PUC Minas, o grupo se chama Gaia. Exatamente. Né, você lidera esse grupo. Como é a atividade desse grupo de pesquisa? O Gaia é um grupo criado em 2005, né? Consta com alguns professores do Departamento de Física, alguns do Departamento de Engenharia de Controle e Automação e cerca de 35 alunos, né? A gente tem um trabalho na área de pesquisa, de ensino e divulgação da ciência e na área de cosmologia, né? São duas áreas de pesquisa. Nesse âmbito da divulgação da ciência, né? Há alguns anos eu me lembro da Quarta Cósmica. Exatamente. E agora um pouco quando nós conversávamos sobre a entrevista, você disse que há uma nova oferta, você mudou um pouco a proposta. Como é que é esse trabalho de divulgação da ciência? A gente tem várias frentes, né, que a gente está atuando. A Quarta Cósmica era uma série de debates sobre temas de fronteira da ciência, realizados, né, como o nome diz, toda quarta-feira, uma quarta-feira por mês, lá na faculdade, aqui na História, Filosofia. Né? No campus Coração Eucarístico. Exatamente. Agora a gente está com uma parceria com o Museu de Ciências Naturais da PUC e a Quarta Cósmica virou a Quinta Cultural. Né? Então, a segunda quinta de cada mês, a gente tem um debate sobre temas de fronteira da ciência, do mesmo molde que era a Quarta Cósmica. Né? Começou no mês passado, com a palestra de abertura foi o calendário maia e o final dos tempos. Né? Vai ter uma outra palestra agora, não me lembro, mas tem uma outra palestra agora em setembro e outra programação normal. Sempre uma vez por mês? Sempre uma vez por mês tem isso aí. Sim. Essas quintas culturais do museu ainda tem, a gente tem ainda, na última quinta, a gente tem um evento que se chama Para Ver Estrelas, né? Que a gente faz observação astronômica, né, aqui no terraço do museu mesmo. A gente dá uma mini palestra, o museu está aberto à visitação, e a gente faz essa mini palestra lá. Sim. E como que é a recepção desse trabalho de divulgação? Quem é que participa? Mas, sobretudo, como que é a recepção desse olhar para a realidade numa perspectiva científica? Eu acho que a recepção está dentro do que a gente esperava, que é levar o conhecimento científico de maneira correta para a população, para o público em geral. Hoje o que existe, as pessoas têm um enorme interesse nesses assuntos, não só astronomia, mas de ciência em geral, né? E a divulgação é feita por revistas, que nem sempre dão uma coisa muito bem colocada, e programas de TV, alguma coisa assim, que nem todos também têm acesso a canais fechados, né? Canais pagos, né? Como Discovery Channel, History Channel, coisas desse tipo. Então, o público é bastante grande, né? A gente tem um evento no Parque das Mangabeiras, por exemplo, o Gaia tem um evento no Parque das Mangabeiras, que se chama Jornada nas Estrelas, né? É uma vez por mês, um sábado por mês, sábado à noite, de 7 às 10 da noite, a gente tem a mesma coisa, a gente observa o céu, né? E afluem cerca de 500 pessoas por evento, né? Eu considero isso um número bem razoável, bem interessante, mostra que as pessoas realmente estão interessadas, estão ligadas nesse assunto e vão à procura disso. Né? Agora, há muito tempo, o ser humano olha para as estrelas. Né? A que você atribui esta curiosidade, esta atração? Afinal de contas, o que eu quero dizer é o que as estrelas, né, provocam nos seres humanos, na sua concepção? Bom, falando por mim mesmo, assim... Parece quando você está num lugar completamente escuro, vendo um céu estrelado, parece que você está se ligando com o infinito, né? Assim, a minha sensação é essa. Eu estou me ligando com o infinito, assim. Parece uma sensação Bom, é claro que isso é uma visão muito particular, né? Mas assim, é uma sensação de estar ligado ao universo, né? Estar ligado a Deus, digamos assim, né? E é fascinante, na verdade é fascinante você observar o céu, né? Então eu acho que o mistério do homem primitivo, simplesmente, aí falando no geral, né, é simplesmente você perceber que você é muito pequeno dentro de algo gigantesco, né?
Esse fato de ficar maravilhado com isso é o que liga o homem primitivo, as pessoas em geral até hoje, ao céu, né? E essa, você disse que essa é uma posição assim pessoal, né? Você até esboçou uma experiência religiosa, isso, né? Como experiência religiosa. Mas em termos da pesquisa científica, esse maravilhamento também é o grande motivo, o grande impulsionador da pesquisa? Ou, para além do maravilhamento, o cosmos, as estrelas, eles dizem algo? Não, acho que além dessa questão do encantamento, digamos assim, né, existe a tentativa de você saber onde estamos, né? Afinal de contas, onde estamos? O que nós realizamos? Né? Que papel desempenhamos nesse mundo? Qual o papel da humanidade, da Terra? Qual o tamanho do universo? Né? É a própria curiosidade do ser humano de buscar o conhecimento, de saber onde ele está inserido. Né? Isso sempre existiu, né? Assim, exceto talvez na Idade Média, que as pessoas ficavam presas nos feudos, nos castelos, aquela coisa toda, mas essa necessidade de viajar, de conquistar, de conhecer, de ampliar a visão, né? Esse é algo inerente ao espírito humano. Então, você perceber onde você está, qual o tamanho do universo que você vive, qual o papel da Terra nesse universo, né? É o que realmente a ciência busca. Você disse que nesse projeto, né, lá no Museu de Ciências Naturais, vocês conversam com as pessoas sobre esses temas e tal, não? O que eu queria saber e você disse que tem você deu um curso sobre a cosmologia dos Maia, né? Exatamente. A pergunta que eu queria fazer há um mesmo olhar nas distintas culturas? Há algo que perpassa, assim como uma percepção comum entre as várias culturas nesse olhar sobre o universo? Ou cada cultura vai elaborando aqui e ali uma perspectiva distinta ou radicalmente distinta? Como que é essa percepção entre os distintos povos que você tem contato, que você conhece, que você já estudou? Bom, o que eu vejo essa pergunta é interessante. Eu vejo assim uma ligação, a grande ligação que existe entre os vários conhecimentos astronômicos, por exemplo, dos maias. Os maias eram obcecados com a marcação do tempo, né? Eles têm marcação do tempo de calendários, por exemplo, da época da estrela Sirius, por exemplo, do cometa Halley, com precisão assim eles já conheciam a órbita do cometa Halley, uma coisa interessante, precisão de menos de 1%, 0,017%. Então, eles têm obsessão pela marcação do tempo. A grande maioria das culturas, no entanto, eu acho que elas buscam estabelecer a relação do céu com o ser humano. Quer dizer, buscar que relação que existe entre as estrelas e o nosso destino, a nossa vida. Quer dizer, na verdade, isso parece astrologia, e é astrologia. Mas a astrologia e a astronomia começaram juntas, né? Não existia astrologia e astronomia, é tudo uma coisa só. E todas as culturas, elas tinham essa necessidade. Além, é claro, da marcação do tempo para quando você começa a plantar, né? Quando você sai do nomadismo e começa a virar sedentário, você precisa de conhecer as estações. Você precisa conhecer o clima, fazer previsões para saber que época eu devo plantar, que época eu devo colher, né? Senão você plantar na época do inverno, por exemplo, não tem sentido, né? Então, a astronomia começa de observar ciclos regulares e perceber a ligação que isso tem na vida comum, na vida cotidiana, né? O grande fato de ligação de todas as culturas, acho que é justamente esse. É estabelecer uma regra para você usar a astronomia, ou seja, na vida prática, no caso de plantar e estabelecer determinados ritmos da vida, ou no caso de você estabelecer relações com o eu próprio, né? Com o seu destino, com a sua vida pessoal, né? Sim. Isso, na sua visão, marca, né, os distintos povos. Independente da concepção que se tenha, né, o fundamental é definir para o ser humano um padrão, uma orientação. Basicamente, a contagem do tempo, né? O mais interessante é isso, a contagem do tempo, a percepção dos ciclos da natureza.
Então, a astronomia vem nesse sentido, né, de determinar os padrões e a percepção do ciclo da natureza. Isso é comum a todas as culturas, né? Esse é o mais fundamental. E estabelecer essa relação, né, do céu com o humano, né? E claro, colocar algo de divino nessa relação, né? E necessariamente? Divino, você diz? Sim. Até onde eu sei, até onde eu vi, todas as culturas têm essa coisa do divino, né? Sim. Assim, o céu é o perfeito. Você vai nos gregos, por exemplo, na esfera celeste e tudo mais, a esfera celeste era perfeita, as órbitas são circulares, né? Os movimentos são harmônicos, a música das esferas, o quinto céu, tudo está relacionado com o divino. Não só na cultura ocidental. Com Kepler aqui falando da Sinfonia Celeste. Exatamente. Não só ocidental, mas também, quer dizer, o ocidental pouco conhecido, como os astecas, né? Os maias, os índios americanos, né? Sim. Inclusive os índios brasileiros também, né? Okay. A história de Tupã. Vamos continuar então essa conversa. O professor Peter Faria, professor da PUC Minas, está conversando conosco sobre o tema cosmologia, e o Religare volta já. Estamos de volta com o Religare, que neste programa conversa sobre o tema cosmologia. O nosso convidado é o físico e professor da PUC Minas, Peter Faria. Ele comentou sobre o tema no primeiro bloco, sobretudo a experiência do homem em relação ao cosmos e a experiência do infinito e até a experiência religiosa tão presente nas culturas a partir dessa experiência. Você pode participar também do nosso programa escrevendo uma mensagem. Essa mensagem vai ser recebida, inclusive, pelo professor Peter, se você assim preferir, ou pela nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Peter, você terminou o primeiro bloco falando sobre a experiência dos povos primitivos em relação ao cosmos, né? Uhum. Mas eu me dei conta agora, quando eu conversando com o telespectador, falando sobre a temática, que em nenhum momento nós falamos, afinal de contas, o que é isso, a cosmologia, né? Acho que dá para entender do que se trata, mas eu pediria se eu puder explicar o termo, né, para a gente poder seguir a conversa, né? A cosmologia é a ciência que estuda a origem e estrutura do universo, origem, estrutura e evolução do universo, né? Então, é pouco ambiciosa, né? Quer dizer, quer compreender o todo. Origem, estrutura e evolução. Estrutura e evolução. Bom, sobre a origem, semana que vem, no programa semana que vem, eu vou conversar com o Henrique Paproc e seguramente vamos tocar bastante nesse assunto, mas seguramente do ponto de vista ele é biólogo, seguramente do ponto de vista da cosmologia, esse tema também tem sido bastante pesquisado, né? Tem. Quais são as teorias em curso sobre essa... Quais são as hipóteses possíveis? Sobre a origem da vida? Sobre a origem. A origem da vida ou a origem do universo? A origem do universo, digamos assim. A teoria padrão, o modelo padrão que a gente usa hoje na cosmologia é chamado modelo do Big Bang, né? Que historicamente, isso começou... no começo e meio do século passado, século XX, né? E foi coroada aí com digamos assim, uma prova experimental, que foi a descoberta da radiação de fundo de micro-ondas, né? O que vem a ser isso? Na verdade, se supõe que o universo começou de uma única singularidade. A maioria das pessoas confunde, achando que foi uma grande explosão, né? Que existia alguma coisa e essa coisa explodiu. Não é bem assim, né? Nessa explosão, suposta explosão, o espaço e o tempo começaram a existir, né? Então, não tem sentido você perguntar o que havia antes da grande explosão, porque o tempo não existia. Então, se você não existe tempo, não tem antes, né? Então, e nem tampouco o espaço. É como se você pegasse todo o universo e colocasse na cabeça de um alfinete e, de repente, essa cabeça de alfinete começa a esticar, 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 esticar. E isso é a explosão. Não é algo que realmente explode no sentido que as pessoas comumente associam, né? Então, não é uma coisa desse tipo. E essa radiação
esse resíduo dessa expansão, porque imagina que todo o universo está concentrado num ponto infinitamente pequeno, né? Ele emite uma radiação super quente e essa radiação, à medida que vai expandindo, vai esfriando. E hoje em dia a gente consegue verificar o resíduo dessa radiação, né? E se você observa na faixa de micro-ondas, né? Você vai observar que em todo o espaço que você do universo, né, em toda a direção que você colocar a sua antena, né, de rádio, né, você vai ouvir um ruído, um chiado, que é justamente esse resíduo da radiação da grande explosão, entre aspas. E se a pergunta fosse sobre a origem da vida? Bem, aí eu talvez prefiro deixar para os biólogos, porque... Deixa para o Henrique para porque no próximo programa, tem então. muitas variantes, né? Assim, se supõe que a vida começou até na Terra, né, num certo momento, quando houve lá, sei lá, a primeira célula e tudo mais. Existe a teoria da panspermia, que diz que a vida pode ter começado em vários lugares do universo e pode ter chegado na Terra, por exemplo, dessa maneira, através de cometas que trouxeram moléculas orgânicas, né, e semearam a Terra, né? E, inclusive, moléculas orgânicas são encontradas em nuvens em volta de estrelas. Parece que esses compostos de carbono altamente complexos são encontrados no espaço, naturalmente. Inclusive, até algumas bactérias parece que são encontradas no espaço. Coisa curiosa, né? Meio esquisito, né? Mas aí a coisa vai acho que nessa direção. Agora, em que essa concepção, essa hipótese, ela pode parecer ou está efetivamente em choque com as concepções religiosas? Não é? O que há aí nessa vida, tensão da origem do cosmos? Vamos ficar com esse tema, origem do né? cosmos, né? Bom, se você for pensar, por exemplo, vamos pegar a Bíblia, né? Se você for ler literalmente aquela história dos 7 dias, 6 dias, etc. e tal, e a data precisa de o ano 4000 e alguma coisa, evidentemente está em choque, né? Porque você sabe que normalmente aquilo é uma linguagem figurada, né? Você pode interpretar ao pé da letra, mas se você interpreta ao pé da letra, você sai completamente fora do que a gente vê. Agora, se é uma linguagem figurada, você pode até encaixar isso de alguma maneira. Eu não sou um especialista em fazer isso, também, né? não sou. Mas eu entendo, vejo... assim, como linguagem figurada é possível estabelecer algum diálogo, como uma... você pode... Literalmente não é possível tomar por texto, exemplo, né? o fez-se a luz, existe uma época especificamente no modelo cosmológico padrão que a luz se faz, né? Quer dizer, na verdade, antigamente não existia a separação entre matéria e radiação, né? Porque o universo era tão denso, era tão quente, que era uma sopa misturada, digamos assim, de matéria com radiação. Hoje, perfeitamente, eu posso te ver aqui porque a matéria está separada da radiação. A luz que vem até você não é una com a sua matéria nem com a minha, mas no princípio do universo era tudo uma coisa só. Então você não conseguia distinguir nada, né? A partir de um certo momento dado, que é em torno de 300 mil anos, mais ou menos, né? Que isso é um espaço de tempo muito curto, né? Bom, não lembro se é 300 mil, bom, prefiro não arriscar, não arriscar exatamente. O espaço fica transparente, a matéria fica transparente, quer dizer, faz, né, você poderia dizer, e fez-se a luz, né? A luz separa a radiação separa da matéria e o universo fica transparente. E as forças que eram todas uma única coisa se separam, vão se separando também. Aí aparecem as forças fundamentais que a gente conhece. Outros mitos, né? Você está citando aí o mito talvez mais conhecido entre nós, né? Presente no texto sagrado, aí, do livro sagrado dos cristãos, dos judeus, né? Uhum. Mas outros mitos falam também do caos, né? Esse caos primordial, essa matéria indiferenciada. Isso é o caos, né? A matéria indiferenciada, a mescla de radiação com a matéria é o caos, né? Realmente é o caos. Não tem nenhuma estrutura estável, não existe nenhum átomo, né? Não existe nenhum átomo. Sim. Então, realmente é o caos. A matéria... Bom, nesse caso, esse livro que você citou fala de águas primordiais, né? Isso é o caos, né? Por exemplo, da mitologia grega. Pode ser, talvez aí já, eu acho que o dilúvio, o grande dilúvio que é comum em várias culturas, né? Dos sumérios também, dos judeus, etc., eu acho que tem mais a ver com algum fenômeno histórico que realmente aconteceu. Isso aí
Nem pensava nessa outra metáfora, né? Nessa outra figura aí. Mas e como é que ao longo da história, Peter, a ciência foi se desenvolvendo nessa investigação sobre o mundo, não? Bem, na verdade, no começo, a ciência não existia como tal, como a gente conhece hoje. A ciência e a religião era uma coisa só, né? Porque o animismo estava presente em tudo estava vivo, o universo estava vivo. Essa concepção, né? A concepção do universo, o universo era um universo vivo, né? Tudo eram espíritos que moviam as coisas, né? E isso, à medida que você vai observando e você vai fazendo medições, por exemplo, sobretudo com os gregos, né? Que começam a matemática a dividir um pouco, a estabelecer critérios, né? Para experimentar, né? Quer dizer, os gregos não eram muito experimentais, assim, digamos, experimentalistas, mas a matemática em si já dava uma diferença nessas concepções, né? Você consegue observar e fazer previsões, né? Por exemplo, a ideia da Terra plana, que era comum em várias culturas, né? Ela desaparece quando você consegue observar um eclipse e ver que a sombra da Terra projetada na Lua, ela é redonda. Então, a Terra deve ser redonda, ou pelo menos ou cilíndrica, né? Existia uma ideia que a Terra era cilíndrica, porque você via as estrelas, quando você viajava para o norte, você via que algumas estrelas desapareciam atrás de você e outras apareciam no seu horizonte. Então, ao aumentar o conhecimento, né, viajar, observar e tudo mais, você vai estabelecendo certas coisas que vão deixando de ser os mitos, né, para se transformar em algo concreto que você conhece. Isso é até hoje em dia. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, dando aula, assim, eu comecei a preparar aulas de laboratório lá no Colégio Técnico da UFMG. Então, tinha um atendente, um senhor lá que trabalhava montando as práticas, ele era prático, assim, né? Ele pode ir? Sim, nós estamos terminando o programa. Ele achava que o raio, por exemplo, era uma machadinha que caía do céu e entrava na árvore e depois saía depois de 7 anos. Então, essas concepções existem até hoje, né? Ô, Peter, olha, tem muita coisa para conversar, né? Quase sempre eu comento assim, agradeço a sua presença, como agradeço também a escolha do telespectador por ter permanecido conosco ao longo dessa conversa. Estão abertas o edital, para o mestrado em Ciência da Religião. Você pode se informar pela nossa página www.pucminas.br/ppgcr ou na parte da tarde, sempre de 14 às 17 horas, pelo telefone 31, que é o código de Belo Horizonte, 3319-4633. Mais uma vez, obrigado, Peter. O Religare volta na próxima semana. Até lá!